Você já olhou para uma marca famosa e pensou: nossa, como eles conseguiram chegar até aqui? Tem uma história incrível por trás de cada logo, de cada produto conhecido mundialmente. Segredos de bastidores, decisões arriscadas e até muita sorte. Se você quer descobrir o que faz uma marca ser inesquecível, aperta o play e embarca nessa jornada. A Nike é uma gigante quando o assunto é tênis e roupas esportivas. A marca começou lá em 1964, com o nome Blue Ribbon Sports. O negócio era bem simples: importar tênis do Japão e vender nos Estados Unidos. Mas o fundador, Phil Knight, queria mais. Ele era fissurado em criar tênis melhores, mais leves e confortáveis. Anos mais tarde, em 1971, a empresa virou Nike, em homenagem à deusa grega da vitória. O logo icônico da Nike, aquele símbolo que parece uma pipa, foi desenhado por uma estudante de design chamada Caroline Davidson. Ela ganhou só $35 pelo desenho, mas hoje em dia, esse logo é um dos mais famosos do mundo. Uma curiosidade bem legal é que o técnico de Phil Knight, o Bill Bowerman, era tão determinado a criar tênis melhores que derretia solas de tênis no forno da cozinha para testar novos designs. Isso acabou dando certo, e a Nike começou a fazer muito sucesso, principalmente entre atletas profissionais. Nos anos 80, a Nike apostou alto em publicidade e patrocínio de grandes atletas, como o Michael Jordan. Essa jogada de marketing foi genial, porque a marca ficou associada ao alto desempenho e à vitória. A campanha Just Do It também é dessa época, e virou um dos slogans mais famosos da história. Hoje em dia, a Nike é uma das marcas mais valiosas do mundo, e continua inovando no design de tênis e roupas esportivas. A empresa também se preocupa com questões sociais e ambientais, e tem projetos bem legais nessa área. A Coca-Cola é uma das bebidas mais famosas do mundo, mas você sabia que ela começou como um remédio? Lá em 1886, um farmacêutico americano chamado John Pemberton inventou a Coca-Cola para tratar dores de cabeça e problemas de estômago. Era bem diferente do refrigerante doce que a gente conhece hoje. Anos depois, um cara chamado Asa Candler comprou a Coca-Cola e começou a vendê-la como bebida. Ele foi um mestre do marketing, espalhou a Coca-Cola pelos Estados Unidos e até começou a exportar para outros países. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército americano distribuiu Coca-Cola para os soldados, e isso ajudou a bebida a ficar ainda mais famosa pelo mundo. A Coca-Cola passou por várias mudanças desde então, mas o sucesso nunca mudou. Hoje em dia, é difícil imaginar o mundo sem uma Coca-Cola gelada. A Coca-Cola já teve um rival à altura, a Pepsi-Cola. A disputa entre as duas foi histórica, com comerciais épicos e até testes de gosto às cegas. Outra curiosidade é que a fórmula secreta da Coca-Cola é guardada num cofre super seguro e só 2 pessoas sabem todos os ingredientes. A Pepsi tem uma história bem interessante também. Começou em 1893, com o nome de Brad's Drink, inventada por um farmacêutico chamado Caleb Bradham. Anos depois, em 1898, o nome mudou para Pepsi Cola. A Pepsi sempre foi vista como a desafiadora da Coca-Cola, a eterna segunda colocada. Mas isso não quer dizer que a marca não tenha seus momentos de glória. Teve um tempo que a Pepsi era vendida por um preço mais baixo que a Coca-Cola, o que atraiu bastante gente. Nos últimos tempos, a Pepsi investiu pesado em marketing, com comerciais memoráveis e parcerias com grandes artistas. Isso aproximou bastante a Pepsi da Coca-Cola em popularidade. A Pepsi já foi usada como moeda de troca. Durante a crise de 1930, a Pepsi estava tão barata que muita gente usava garrafas da bebida para comprar outras coisas, como comida ou até mesmo carros. Agora vamos deixar o refrigerante de lado um pouco e vamos acelerar com a gigante da Ferrari.
A Ferrari é uma lenda italiana, né? A marca começou lá em 1929, fundada por um cara chamado Enzo Ferrari. No começo, a Ferrari era só uma equipe de corrida, a Scuderia Ferrari. Mas o Enzo era apaixonado por carros e logo começou a produzir os modelos da marca. O símbolo da Ferrari, o famoso cavalo preto, tem uma história bem legal. Diz a lenda que a mãe de um piloto italiano da Primeira Guerra Mundial pediu para o Enzo usar o símbolo do filho no carro de corrida, para dar sorte. E deu certo. O cavalo preto virou um símbolo de velocidade e elegância. A Ferrari é a única equipe de Fórmula 1 que participou de todas as temporadas do campeonato, desde 1950. E já ganhou um monte de corrida. É a equipe com mais vitórias na história da Fórmula 1, tendo 243 vitórias na Fórmula 1. Outra curiosidade é que a Ferrari já foi a maior fabricante de tratores da Itália. Acredita? Imagina só, um trator Ferrari. A Ferrari é tão exclusiva que você precisa ser aprovado pela marca para poder comprar um carro deles. Não é só chegar na loja e levar o modelo que você quer. Eles analisam seu histórico como cliente, sua coleção de carros e até mesmo seu estilo de vida. Se eles acharem que você combina com a marca, aí sim você pode comprar uma Ferrari. Exigente, né? A Netflix começou lá em 1997, como um serviço de aluguel de DVD por correio. É isso mesmo, você pedia um filme pelo site e eles te mandavam o DVD para sua casa. Em 1999, eles lançaram um plano de assinatura, onde você pagava uma mensalidade e podia pedir quantos filmes quisesse. Anos depois, em 2007, a Netflix viu que o streaming de vídeo estava bombando e decidiu entrar nessa também. Eles começaram a oferecer filmes e séries online, e o resto é história. Hoje em dia, a Netflix é a maior plataforma de streaming do mundo, com milhões de assinantes em vários países. A Netflix já pensou em vender pipoca e até mesmo criar um serviço de entregas de comida. Imagina pedir um filme e junto chegar um balde de pipoca quentinha na sua casa? Outra curiosidade é que a Netflix já foi rejeitada pela Blockbuster, a maior locadora de filmes da época. A Blockbuster não acreditou no potencial da Netflix e perdeu a chance de comprar a empresa por um preço bem baixo. Você sabia dessas curiosidades? A Apple foi fundada em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, dois caras com uma visão revolucionária. A empresa começou na garagem da casa dos pais do Jobs, onde eles montaram os primeiros computadores Apple. O modelo Apple I foi um sucesso, mas foi com o Apple II que a empresa decolou. Uma curiosidade bem legal é que o logo original da Apple era uma figura complexa de Isaac Newton sentado embaixo de uma macieira. Mas o Steve Jobs achou muito complicado e pediu para simplificar. Foi aí que surgiu o logo da maçã mordida que a gente conhece hoje. Outra coisa interessante é que a Apple quase fechou as portas nos anos 80. O Steve Jobs foi mandado embora da própria empresa que ele fundou. Foi um período bem difícil, mas o Jobs voltou alguns anos depois e liderou a virada da Apple, com o lançamento do iMac e do iPod. O primeiro iPhone não tinha 3G nem App Store. A Apple só adicionou essas coisas em atualizações futuras. Imagina ter um iPhone sem aplicativos? Outra curiosidade é que o nome iPhone foi ideia do Steve Jobs, mas a equipe da Apple não gostou muito no começo. Eles achavam que o nome era muito parecido com o iPod, mas no final deu tudo certo. A Tesla, meu caro, é uma empresa que revolucionou o mercado de carros elétricos. Foi fundada em 2003 por um grupo de engenheiros que acreditavam num futuro sem gasolina. O objetivo deles era criar carros elétricos que fossem tão bons, ou até melhores, que os carros a combustão. A Tesla começou a ganhar destaque mesmo em 2008, com o lançamento do Tesla Roadster.
um carro esportivo totalmente elétrico. Foi um sucesso de crítica e público, provando que carros elétricos podiam ser rápidos, potentes e com uma pegada esportiva. A Tesla é um carro super tecnológico e uma das coisas mais legais é que ele recebe atualizações de software por Wi-Fi, assim como seu celular. Isso significa que seu carro pode ficar cada vez mais inteligente com o tempo, sem você precisar levar ele na oficina. Outra coisa bem interessante é que alguns modelos da Tesla têm piloto automático, o que permite que o carro dirija sozinho em algumas situações. Mas atenção, o motorista precisa ficar atento o tempo todo. A Tesla tem um sistema de energia solar que é integrado ao carro. Isso significa que você pode gerar sua própria energia solar e usar para carregar o carro. A Tesla também tem uma rede de supercarregadores espalhados pelo mundo, o que facilita muito as viagens longas de carro elétrico. O Google nasceu lá em 1998, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Dois estudantes de doutorado, o Larry Page e o Sergey Brin, tiveram a ideia de criar um buscador melhor do que os que existiam na época. Eles queriam organizar todas as informações da internet de um jeito fácil e eficiente. O nome Google vem de um trocadilho com a palavra Google, que é um número gigante com 100 zeros. A ideia era mostrar que o buscador deles ia ter acesso a uma quantidade enorme de informações. O Google também já teve um mascote, sabia? Era um pequeno dinossauro verde chamado Lucky. Ele apareceu no logo da empresa por um tempo, mas depois sumiu. Outra curiosidade sobre o Google é que o Google tem um time secreto de cientistas que estudam como seria a vida em outros planetas. Eles até já criaram um plano para cultivar comida em Marte. Imagina se um dia a gente precisar se mudar para lá. O Google já vai estar preparado. Você sabia que o Google já foi quase vendido por $1 milhão? Imagina só, a empresa mais valiosa do mundo poderia ter sido sua por um preço tão baixo. Mas os fundadores viram potencial e recusaram a oferta. Outra coisa interessante é que a primeira versão do Google era bem simples. Só tinha uma caixa de busca e alguns links. Hoje em dia, o Google tem vários serviços, como o Gmail, o YouTube, o Google Maps e muito mais. Você sabia que o Google já tentou comprar o YouTube por $1 bilhão e 65 milhões, mas o negócio não deu certo? Hoje em dia, o YouTube é a plataforma de vídeos mais popular do mundo e pertence ao Google. Outra curiosidade é que o Google tem um time de cientistas que trabalham em projetos super avançados, como carros autônomos e inteligência artificial. O Google é conhecido por ter um ambiente de trabalho bem descontraído. A sede da empresa, chamada de Googleplex, tem escorregadores, salas de jogos, academias e até um cabeleireiro. A ideia é que os funcionários se sintam confortáveis e felizes. Assim eles são mais produtivos. E você gostaria de trabalhar em um lugar assim? Conta aí para a gente nos comentários. O McDonald's é um dos maiores impérios da comida rápida no mundo. Tudo começou em 1940, quando os irmãos Richard e Maurice McDonald abriram um restaurante chamado McDonald's Bar BQ, na Califórnia. O cardápio era bem diferente do que a gente conhece hoje, tinha até churrasco. Mais tarde, em 1954, um vendedor chamado Ray Kroc visitou o restaurante dos irmãos e ficou impressionado com a eficiência deles. Ele viu potencial e decidiu transformar o McDonald's numa grande rede de fast food. O primeiro McDonald's de Ray Kroc foi inaugurado em 1955, em Illinois. Uma curiosidade bem legal é que o Big Mac foi criado em 1967, em Pittsburgh, na Pensilvânia. O sanduíche foi um sucesso instantâneo e se tornou o carro-chefe da marca. Outra coisa interessante é que o McDonald's já vendeu mais de 1 bilhão de Big Macs. É muita comida. A Disney é um império do entretenimento, né?
Tudo começou lá em 1923, quando os irmãos Walt e Roy Disney fundaram o estúdio de animação Disney Brothers Cartoon Studio. O primeiro grande sucesso deles foi o Mickey Mouse, em 1928. A Disney foi pioneira em várias técnicas de animação e se tornou sinônimo de histórias mágicas e personagens inesquecíveis. Além dos desenhos animados, a empresa se expandiu para os parques temáticos, os filmes live action, as séries de TV e muito mais. Uma curiosidade bem legal é que o Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom da Disney World, não é feito de pedra como parece. Ele é feito de fibra de vidro, o que o torna mais leve e fácil de construir. Outra coisa interessante é que a Disney tem um time de pessoas que ficam responsáveis por cheirar o ar dos parques. Isso mesmo, eles andam pelos parques cheirando tudo para garantir que o cheiro esteja sempre agradável e combinando com a magia do lugar. Gostou de desvendar essas curiosidades com a gente? Se você é fã de uma boa curiosidade e quer mais histórias intrigantes, se inscreva no canal Fatos Intrigantes. Vamos continuar explorando os segredos do mundo, um mistério de cada vez. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram um caso interessante. Até a próxima!